Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Todas por Esse talk tão gostoso. E eu quero logo apresentar a nossa queridíssima apresentadora Grazi. Oiê! Alana Masson. Oi! Hoje a gente está com um convidado super especial, Dr. Vandenberg. Boa noite. Boa noite. E a nossa mentora financeira, Pauline Brito. Olá, gente! Hoje, gente, o nosso especialista... E eu? Gabriele Franca. Mais conhecida como Pode Ser Franca. É para isso aí. vocês. E hoje seremos muito francas aqui com o Seremos. doutor. Vamos falar de cirurgias plásticas, de um método novo que ele está lançando agora no mercado. Mas o doutor não é novo não, viu, gente? Ele já está há 35 anos na área da medicina, estética, cirúrgica. Ó, eu vou apresentá-lo aqui, ó. Ele que é médico cirurgião plástico e cancerologista, está há 35 anos como proprietário também do Instituto Vandenberg, localizado em Moema. Então recebam todos, doutor Vandenberg. Seja muito bem-vindo. E olha lá, gente, vamos aproveitar que hoje nós vamos tirar várias dúvidas aí sobre a questão que a mulherada fica ali, gosta muito, nada como, né, a beleza. Aí tem aquelas dúvidas, aqueles medos. Então hoje a gente vai aproveitar aqui o doutor especialista para tirar todas essas dúvidas aí. Então vamos lá. Uma responsabilidade muito grande, agradecendo primeiro ao convite de uma mesa tão seleta de mulheres, não é mole não. Imagina, a gente que agradece a disponibilidade. Com certeza. Estou à disposição para que vocês perguntarem aí, dentro do possível, nós vamos responder. Bora lá, Uma das então. cirurgias plásticas são tantas perguntas. São tantas informações. Vamos começar logo. Dr. Vandenberg, uma dúvida que eu tenho. Dentro desse portfólio, desse universo da beleza, da autoestima, a gente fala muito, hoje já não tem mais isso das mulheres, né? Os homens estão procurando bastante também. Mas dentro desse cenário cirurgia plástica, quais são os procedimentos mais buscados até hoje? Os mais buscados no consultório, prótese de mama em primeiro lugar, a mamoplastia de aumento, lipoaspiração, abdominoplastia, e a própria plástica redutora também em pacientes que têm mama de tamanho avantajado, elas procuram para reduzir. E existe toda a gama de hoje, se trabalha muito também com pacientes obesos, ou que fez a cirurgia bariátrica, ou através dos nutrologistas, endócrinos, né, consegue perder quantidades de peso acima de 40 quilos, também é um grupo especial e que requer cuidados especiais, não só durante a cirurgia, mas também no pós-operatório. E o senhor realiza todos esses procedimentos na clínica? Não, na clínica eu faço atendimento e pequenos procedimentos, eventualmente uma colocação de botox, toxina botulínica, ou um preenchimento, ou uma pequena cirurgia para retirada de um sinal, e tudo a gente faz isso na clínica. O resto, eu sou partidário que sempre seja feito todos os procedimentos em um hospital, Campo cirúrgico. acompanhados por anestesista, que nos dá uma segurança muito maior. Com certeza. A importância da cirurgia plástica na reconstrução da mama para quem teve câncer de mama. O senhor é especialista nisso também. É um tema que eu gosto muito e foi isso que me fez procurar cirurgia plástica. Eu comecei no Hospital C. Camargo, no Instituto do Câncer, Antônio Prudente, e fiz a oncologia. Eu era cancerologista puro. E começamos a operar mama e as pacientes requerendo reconstrução. E eu trabalhava com um professor que ele foi uma pessoa que pensava à época muito além, e ele sempre procurava indicar reconstrução imediata. Por quê? Porque a paciente que ela se submete ao tratamento oncológico e ela reconstrói, ela fica com a cabeça de que vai ser fez uma plástica. Então, isso minimiza muito a sobrecarga emocional. Porque a paciente, a mulher tem um símbolo nas mamas, tem dois grandes símbolos. Um é a vida através da amamentação, e o outro é a sensualidade, que é natural, está aqui, né? Se mostrando.
Então, quando ela tem isso amputado, de saída ela amputa 2 grandes símbolos. Então, eu sempre passo uma mensagem para os maridos que têm mulheres com problema, que eles procurem se desdobrar, porque num diagnóstico desse, é preciso que se dê um apoio muito grande. E o pensamento de que, eu estou com câncer, vou morrer. E não é bem assim. Eu bato muito que tem que procurar se fazer diagnóstico precoce. Porque quanto mais precoce for o diagnóstico, menor é a mutilação, o tratamento é mais rápido, menos mutilatório, a recuperação também é super rápida e depois ela fica só fazendo controles com a chance, muitos casos, estágio 1, acima de 95%, 97% de cura. Quer dizer, se resolve isso. Portanto, eu sempre que falo, na estética, eu falo que é muito importante na prevenção, porque o câncer de mama é a segunda causa de morte entre as mulheres abaixo de 40 anos. Então, veja a complexidade da coisa. Então, eu participei de vários fatores. Ela falou que a minha amiga que falou que eu tinha 35 de profissão e não era tão novo, mas minha cabeça continua jovem. A forma física também. Mas assim, houve uma época em que as cirurgias eram muito agressivas. Sim. Aí o que acontecia? As pacientes eram muito mutiladas. Depois, na década de 80, foi publicado no England Journal um estudo que foi feito na Itália, porque não podia ser feito nos Estados Unidos pela legislação, e aí se publicou a retirada parcial da mama, que era a quadrantectomia. Foi um grande avanço. Porque eu vi várias situações, inclusive eu tive um caso de uma paciente em que o cirurgião acertou a mastectomia com o marido e não falou para ela. Quando ela acordou, ela estava sem mama. Então essa paciente, ela pirou, ficou 2 anos trancada no quarto, se separou, não quis mais ver a cara do marido nem do médico. Então era uma situação. Em 98, a gente foi no Congresso Mundial de Câncer em Buenos Aires, e aí já se começou a admitir que a paciente podia opinar. Sim. Meu Deus. Então você vê a complexidade da coisa. Então, porque antes o paciente não tinha direito a opinar. Ou você vai operar, vai tirar a mão, acabou e pronto, não tem. É tudo em prol da saúde, bem-estar ali da paciente. Então é lógico que a indicação médica ela é soberana. Mas ela tem que ter participação também do paciente, óbvio, que ele vai ser tratado. E aí o que aconteceu? Graças a essa resistência, é que nós começamos a quebrar a cabeça, qual a forma de reconstruir. A reconstrução imediata, ela também foi retardada, porque houve um trabalho de uma universidade de Vasconcelos e uma universidade americana, e que nesse trabalho eles mostravam que tumores até o estágio 2, havia uma recorrência, uma volta do tumor no local da cirurgia, nas pacientes que faziam reconstrução. E que não era verdade, porque eu trabalhei com esse cirurgião no Hospital C. Camargo, ele tinha vindo de Nova York, passou 20 anos em Nova York, no Memorial Sloan Kettering, e ele dizia sempre para mim, Vandenberg, se a cirurgia for bem indicada e se você operar bem, o câncer não volta ao local mesmo. E eu sempre usei os preceitos dele, que era o professor Gentil, e nunca me arrependi. Graças a Deus eu nunca tive uma volta do tumor no local. Então, são esses cuidados que tem que se ter. As hipóteses de reconstrução hoje são inúmeras. O mapeamento genético tem ajudado muito naquelas famílias que têm recorrência. Então, eu tenho uma família que eu operei 3 gerações. A avó, as filhas, 3 filhas e uma neta. Então, hoje você pode, se você tiver um mapeamento genético que indica que você tem uma alta probabilidade de desenvolver o tumor na mama, você pode fazer uma retirada das mamas profilaticamente. E reconstrói
com prótese ou retalhos biocutâneos. Né? Existe uma gama hoje de situações, de técnicas que a gente pode empregar para que se faça essa reconstrução. Eu me lembro, acho que teve uma repercussão muito grande, aquela atriz famosa Angelina Jolie. Ela fez, né? Ela retirou justamente por um diagnóstico. Ela antecipou, na verdade. Foi bem... foi mais ou menos em torno de 2012. Ela chamava cirurgia de Angelina Jolie. Eu fiz aqui em São Paulo em 1995. Olha isso. Essa cirurgia de mastectomia subcutânea. E o grande problema é que as reconstruções eram complexas, porque a gente não tinha umas próteses já com tanta modernidade como agora. Então, hoje, a probabilidade de uma paciente sair mutilada de uma cirurgia geralmente é baixa, porque a maioria dos médicos tem uma conscientização de que isso é muito importante para o tratamento, porque as depressões mentais que se seguem após a cirurgia mutilatória, por favor, cai o sistema imunológico. Não tem como uma paciente deprimida ela responder imunologicamente. Então, facilita muito. Assim, na prática clínica, a gente vê que essa paciente ela sai completamente diferente. É que a gente fala de autoestima, né? A gente fala emoções, né? de emoção. Então, a autoestima, a gente fala exatamente o emocional, né? Porque passa do físico, que não é só o físico, aí vem o emocional também referente, né? A questão da vergonha, a questão, igual o doutor falou, daquela paciente que se retraiu, se excluiu ali, ficou ali, e tem a questão da família, então automaticamente ela não vai responder o resultado que o cirurgião, no caso, necessita pro pós-cirúrgico dela. Sim. Recentemente eu tive um caso, 2 meses atrás, eu fiz o caso uma advogada, 52 anos mais ou menos, e ela desenvolveu uma cápsula, uma prótese que tinha colocado, a mama estava mais endurecida, dolorosa, que é um sintoma da contratura capsular. E aí ela procurou uma médica, pronto-socorro. A médica pediu uma ressonância magnética e atrás da cápsula tinha um nódulo de 1 centímetro, mais ou menos. Aí ela veio para mim, nós fizemos a punção aspirativa e veio o tumor. Quer dizer, ela pegou, foi um achado assim, ela teve uma sorte dentro do problema enorme. Aí nós fizemos uma ressecção parcial, trocamos as próteses e ela está agora em tratamento, vai fazer só um tratamento complementar com um comprimido de antiestrogênio e radioterapia só. Olha que bem. E foi tá super bem. Então são esses casos que a gente se depara no dia a dia e que eu digo sempre, teve qualquer problema, procure imediatamente o médico para esclarecer. Está tomando seu banho no chuveiro, passou a mão, encontrou alguma coisa diferente, procura o médico. Se nota uma lesão no bico do seio e essa lesão não cicatriza, tipo um eczema, procure um médico. Pode ser um carcinoma especial na parede do ducto que chama carcinoma de Page. Se está tendo uma descarga pelo bico sanguinolenta, procure o médico imediatamente. E naquelas pacientes em que tem casos na família, tem que fazer avaliação periódica para se detectar precocemente. O segredo, minha gente, é detecção precoce. Uau. E os casos, assim, quando você tem nódulos benignos? Eu posso ajudar com isso. Saiba mais Existe a gente... seus dados. É a Siri que é participar do nosso podcast. Olha, gente, olha lá. Os casos benignos. Frequentemente eu sou procurado com pacientes com nódulo e que quer colocar uma prótese, nódulo benigno. Problema nenhum. Dá para fazer na mesma cirurgia, já se remove e se retira, se coloca a prótese e o paciente fica muito bem. Polêmica, vamos fazer uma pergunta. A gente vê muito, assiste muito essas questões, a gente tem, né, alguns
programas internacionais que falam da questão do tamanho do seio. E a gente vai aquela mulherada que quer colocar aquele seio do tamanho do mundo. Como que é isso? Existe uma proporção? Porque a gente, claro, a mulher ela quer sempre, né? Mas tem lá um médico profissional que fala, olha, esse tamanho é ideal para você. Até porque tem a questão, né, da postura, da coluna com o tempo. Mas a gente vê também aqueles volumosos, aquelas coisas. Doutor, conta pra gente. Essa questão do tamanho, essa questão, mas eu quero, eu vou colocar. Como? O professor Pitangui falava muito nas aulas dele que o cirurgião plástico não foi formado para causar deformidade, né? Então, é assim, nós temos que medir largura de ombro, altura, né? Altura e quadril. Então, para mim, tem que ser uma coisa proporcional, até porque uma prótese acima de 600 ml, ela já é uma prótese que ela vai pesar lá na frente, essa paciente vai ser induzida a problema de coluna, a mama vai cair porque ela sofre a ação da gravidade, começa a forçar para baixo, a pele vai esticando. Olha, eu tive inclusive um caso no consultório que chegou uma criança, uma moça de 17 anos com a mãe, ela na época tinha mostrando uma revista Playboy, e uma prótese enorme, e a menina era magrinha, queria colocar a prótese. Eu falei, não vou colocar essa prótese em você, porque não tem indicação. E outra coisa, você vai ficar maravilhado no início, lá na frente, daqui a 2 anos, você vai ficar pensando em mim, com raiva e me xingando. Então, eu não vou colocar. Você pode trazer um caminhão de dinheiro aqui, que o problema não é dinheiro, o problema é que eu não fui formado para causar deformidade, como dizia o professor Pitangui. Então isso é muito interessante, né, gente? Porque, querendo ou não, a gente vê isso, a gente depara com essa questão, né, do tamanho, da proporção, tudo mais. A gente, será que eu também posso colocar? Como que é isso? Então, na verdade, existe sim esse informativo, essa conversa com a mulher de falar, olha, hoje, é igual o doutor falou, vai estar lindo, mas daqui 2 anos, daqui 3 anos, isso não pode ser. Então, e aí dá para voltar? Dá, né? Porque ele tira, refaz. Tira, mas aí tem que tirar uma quantidade de pele enorme. Tá. Você, obviamente, vai ficar com uma cicatriz maior do que o normal. E, quer dizer, dá uma série de problemas que a gente já sabe pela experiência que vão acontecer. Perfeito. E assim, e de uma maneira geral em cirurgia plástica, eu sempre falo que o cirurgião plástico é o cirurgião da alma. Então, o corpo é o templo do espírito. Então, a gente está ali para ajudar, né? Nós temos que... A paciente, ela chega com a expectativa, às vezes acima do que a gente pode oferecer, e eu acho que a grande missão do cirurgião é conduzir essa paciente, fazer ela aterrissar e mostrar o que tem que ser feito. Não adianta a gente querer levá-la num foguete para a Lua e quando a gente não pode chegar lá. Né? Então, assim, eu sempre falo que é muito importante o cirurgião ter essa consciência. Eu ia comentar um pouco sobre essa expectativa. Hoje em dia a gente consegue usar ferramentas digitais para fazer uma projeção ou é proibido? Não, existe inclusive softwares que são vendidos para consultórios, de empresas inclusive fora do Brasil, que podem fazer uma projeção. Eu não acho isso errado, eu acho que isso pode ser feito. Por exemplo, no caso de prótese, eu tenho 4 tamanhos de provadoras e sutiãs lá na minha sala de exame. Eu entrego para o paciente, a gente vai colocando os provadores e essas próteses que são moldes, elas são muito fidedignas, entendeu? Então eu não preciso de uma projeção 3D. Esses moldes satisfazem plenamente e todas as pacientes que colocam, elas normalmente ficam tranquilas. Tem umas que se arrependem, aquelas que chegam com mais medo, aí essas a gente explica, olha, você está jogando para baixo e na verdade você vai se arrepender depois. Um dia me chega uma paciente de um consultório com um namorado ciumento pra caramba. E aí começava, vai lá e ele respirava, e levantava a cabeça, quase levantava, nervoso.
Eu falo, olha, a prótese legal para você vai ser em torno de 330, 350. O cara só faltou dar pulo na cadeira. Meu Deus. Nossa. Aí ela, não, doutor, eu quero colocar 200. Você vai se arrepender. 200 vai ficar muito pequeno para você. E ela foi e voltou com os exames pré-operatórios e o ciumento de lado. Meu Deus. Eu quero colocar 200, agora você vai se arrepender. Colocou 200, se arrependeu, acabou o namoro. Você tá vendo, né? E aí voltou para colocar uma prótese maior. Aí eu perguntei para ela, pelo menos ele estava pagando tua cirurgia? Não. Poxa. Falei mais nada, né? Nossa, isso é gravíssimo. Olha as histórias, Gente, gente. Olha as histórias, olha as histórias. Doutor, eu coloquei a minha já faz um tempinho, né? Como o senhor já sabe. Prótese tem validade? Tem, a prótese, o ideal nas próteses, essa geração de prótese atual, ela vai no máximo a 15 anos. Que é um tempo que você vai utilizar bastante, né? Os materiais que vão conosco até o túmulo é o titânio, basicamente, que é empregado em ortopedia, em cirurgia. Placa e parafuso, né? Placa e parafuso. Então, esses ficam até o final. Mas a prótese, ela desgasta. Então, muita gente confunde garantia vitalícia com prótese vitalícia. Às vezes as empresas falam, não, nós damos garantia vitalícia para a prótese. Mas a prótese ela não é vitalícia, porque a nossa temperatura corporal é 36,5 mais ou menos. Essas próteses, elas sofrem atrito. E o elastômero, que é a camada, que são hoje microscopicamente 9 camadas, que segura o silicone em gel, ele vai desgastando. E muitas vezes até num achado de mamografia, essa paciente já está em idade de mamografia, colocou com 18 anos, a gente nota uma pontinha saindo do contorno, que é uma hérnia. É uma herniação da prótese. Então o que acontece? Essa hérnia é um indício se ela ficar fraca e ela romper, esse silicone vai entrar em contato com o corpo, né? com a paciente. Então, não é adequado. Eu acho que 15 anos é um tempo muito bom, você curtiu, e geralmente quem coloca uma vez vai colocar. Não fica sem. Mais vezes, não fica sem. Exatamente. Eu tô querendo trocar a minha, eu não me vejo sem. Por mais que falam, tem a tal da doença do silicone. Eu acredito que bem cuidado não. Vamos puxar o gancho e falar um pouquinho sobre essa doença do silicone. Vamos falar dessa doença do silicone que apavorou tanta gente, até agora falaram menos. Mas assim, aconteceram 2 booms contra o silicone. O primeiro foi em 95, eu estava em Harvard fazendo um curso e deu uma polêmica danada. Por quê? Porque os cirurgiões operaram pacientes que tinham cápsula, né, que é uma carne que fica em volta da prótese, e mandaram essas cápsulas para o anatopatológico. E encontraram na parede dessas cápsulas partículas de silicone. Aí deu uma confusão enorme. Era gente com reumatismo, era gente. Aí a Dow Corning, que é a fabricante do silicone, teve que entrar com a concordata preventiva, tal a chuva de processo que foi em cima por causa da prótese. E aí os americanos passaram a fazer a prótese salina. Só com invólucro de silicone, mas injetando soro fisiológico. O problema dessas próteses é que elas não se mantêm, não se perpetuam 10 anos, porque elas vão saindo o líquido sai pela parede do elastômero, pela própria temperatura da gente, tudo, e elas vão murchando. Então, mas nos Estados Unidos até hoje existe uma influência muito grande para se usar só as próteses salinas. E as próteses salinas no Brasil não pegaram. Então esse foi um assunto. O outro, encontraram em cicatrizes de cirurgias de prótese células muito parecidas com um tumor de Pacmole, que chama sarcoma.
ou linfomas, principalmente linfoma de baixo grau, que são tumores de sistema linfático. E aí se deu esse nome de doença do silicone, que na realidade, a meu ver, é uma reação antígeno-anticorpo prolongada, porque a prótese é um corpo estranho, e essa exacerbação dessa resposta transforma essa inflamação numa célula tumoral. Daí a doença do silicone. Mas olha, quem tem, fique tranquilo, porque é um caso em 22 mil estatisticamente. Então é muito raro. Ano que vem, né, toda essa proporção. Sim. Ô, doutor, e a gente sabe que quando a gente fala em cirurgia, a gente tem algumas preocupações. Anestesia, se vai precisar, né, se é anestesia geral, se é anestesia local. E o senhor tem um método que ele vem revolucionando o mercado perto do que a gente costuma ver, né, de padrão. A gente queria que o senhor falasse um pouquinho como é que funciona. Hoje, sempre que possível, nós temos, quem tem formação, tem base, sabe que hoje, quanto menor o risco, melhor para o cirurgião, principalmente para o paciente. Então, assim, eu vendo um monte de cirurgias, vendo algumas coisas que aconteceram, a anestesia hoje, a geral, ela é muito segura, porque ela é uma anestesia endovenosa, basicamente à base do Propofol, que é um líquido maravilhoso, né? Quando desliga, o paciente acorda sem ressaca, pouco agressivo para a fibra cardíaca, o paciente respira entubado muito bem, mas um percentual pequeniníssimo pode ter um problema, principalmente se o cirurgião for um pouco mais lento, porque existem cirurgiões mais rápidos e cirurgiões mais lentos. Isso não é demérito nenhum, é de cada um. Um tem mais habilidade manual, o outro tem menos habilidade manual. Mas fazem bem do mesmo jeito. Sim. Nas anestesias peridurais, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, não se faz praticamente nenhuma anestesia na coluna. Por quê? Porque se a paciente reclamar que ela teve uma dor de cabeça, uma cefaleia pós-RAC ou pós-peridural, esse anestesista vai tomar um processo. Então, praticamente, todos fazem anestesia, bloqueio em coluna. Mas no Brasil, os anestesistas têm uma experiência muito grande. E quando se opera as mamas, é feita a peridural no nível mais alto, chamada peridural torácica. Essa peridural torácica, como eu falei, os anestesistas brasileiros fazem muitíssimo bem. Mas 1 em cada 8 mil, essa anestesia pode agredir as células do miocárdio. Esse paciente pode ser levado a uma parada cardíaca ou alguma complicação de arritmia e tudo. Então, eu não vejo por que a gente não procurar minimizar o risco. Então, eu passei a fazer, junto com o anestesista que me dá assistência, a fazer local. Eu infiltro o local onde eu vou incisar e na hora que eu estou fazendo a dissecção, ele aprofunda um pouco lá, outra droga que é fentanil, que é usada para dor, e o paciente está com um catéter de oxigênio respirando. Nunca houve queda de oxigênio, sempre o paciente fica em torno de 96% a 99% de concentração, que é muito bom, com a vigilância do anestesista na cabeceira do paciente. Perfeito. Nós performamos essa cirurgia em torno de 30 a 40 minutos. E essa paciente acorda super bem, acorda rápido, 4 horas, 6 horas no máximo, ela está indo para casa. Isso até diminui custos, né? Eu até deveria ter incluído Fast and Low Risk and Low Cost. Exato. Mas o low cost não pega muito bem, né? Principalmente aqui no Brasil. Então, mas não deixa de ser também, você falou muito bem,
que o custo também diminui bastante. Sim, com Uau! certeza. E para quem é recomendável essa cirurgia? É para quem vai colocar, para quem vai tirar e colocar novamente? Pode ser, quem vai tirar e colocar, quem vai colocar, né, de aumento. Eu só, em alguns casos em que eu tenho que colocar essa prótese atrás do músculo, porque quando essa prótese vai atrás do músculo, aí nós temos que fazer uma dissecção, levantar o músculo grande peitoral, que é esse mais, que aflora mais aqui na pele, e tem que se entrar no plano correto para criar o espaço entre a musculatura do grande peitoral e as costelas. Nessa prótese é colocada. Então tem que ter habilidade, cuidado e para não se causar uma perfuração de tórax, que é um acidente bastante indesejável. Então, nesses casos, quando eu tenho que fazer, aí eu peço para o anestesista ou entubar o paciente ou colocar uma máscara na laringe, que é um dispositivo que empurra a epiglote, que é a cartilagem que fecha a entrada da traqueia, e ela eleva e ela se produz a ventilação com mais rapidez. Então, nesse caso somente. Mas mesmo assim, nós fazemos rápido também e os pacientes saem muito bem. Que incrível. Ô, Dr. Vandenberg, outra coisa que eu vejo também, algumas pessoas gostam, outras pessoas têm um pouco de receio, que é usar o dreno na cirurgia. O senhor comentou que nessa técnica que o senhor utiliza, por não ter sangramento, não há essa necessidade. Explica um pouquinho para as pessoas entenderem. Como eu particularmente vim da formação oncológica, quando a gente opera, a gente retirava toda a glândula, nós tínhamos que entrar num plano que é o chamado plano subfacial, em que a gente levanta a membrana que está cobrindo o músculo grande peitoral, é um plano subfacial. A gente levanta e faz a retirada da glândula toda, levantando essa membrana, deixa o músculo totalmente com as fibras expostas. Então a gente tinha muito treino com isso aí. Então, para mim é mais fácil porque eu vim desse treino da oncologia. E aí a gente faz esse plano, sangramento praticamente zero. Aí eu não acho adequado se colocar dreno. O dreno se coloca quando você vai dizer, o paciente sangrou muito, então eu vou colocar, porque realmente existe uma indicação, porque se eu não colocar, não vai fazer um hematoma ou vai fazer uma coleção e eu vou ter que abrir, né, para tirar esse sangue. E aí se coloca dreno. E além de tudo, o dreno, quando é colocado, ele é uma faca de dois gumes. Ele serve para puxar o que tem lá dentro, mas ele é uma porta de entrada porque se estabeleceu uma solução de continuidade da pele com o exterior. E, no meu caso, não há necessidade. Então, eu não dreno. É muito difícil eu fazer uma drenagem, até mesmo nas mastexias, em que a gente tem que retirar a pele e colocar prótese. O que facilita também o pós, né? O dia a dia ali já é um retorno mais rápido. Porque ficar com dreno ali, tem gente que fica 7 dias, 10 dias com dreno, é um desconforto. As pessoas às vezes pensam, não vou fazer porque... Enfim. Recentemente, uma colega de trabalho fez a retirada de pele. Uma coisa também que eu queria perguntar para o doutor. Os pacientes bariátricos, né? Ele tem a questão também... emocional, ele tem que trabalhar ali a questão que não é porque tirou que ele não vai mais engordar, né? Então a gente vê muito também a questão do bariátrico que engorda após cirurgia, né? Porque ele não tem aquela questão, aquela consciência de que eu vou comer e não vou engordar mais. Não. Ele engorda, volta muito rápido ao peso. Eu conheço alguns amigos que realmente voltaram ao peso. E aí eu tenho essa amiga que ela ficou 2 anos após a cirurgia para depois retirar a pele. Existe um tempo ali realmente que o bariátrico, né, precisa esperar para fazer essa retirada total de pele? E uma coisa também, o pós, né? A gente estava falando aqui, ela sofreu muito
esses 15 primeiros dias com relação ao dreno, com relação às dores e tudo mais. Aí tem a questão da cinta após depois. Mas a questão física mesmo desses pacientes que operam e logo querem fazer a retirada. Existe um tempo ou não? Não, existe o seguinte, por exemplo, os pacientes sofrem uma restrição do estômago, né? Ah. Então o estômago fica com esse quadradinho aqui e é emendado com a metade do intestino para frente, exatamente para não absorver, encurtar a absorção do intestino delgado. Exatamente. Então esse cotinho do estômago é chamado pouch gástrico. E aí o que acontece? Esses pacientes vão perdendo peso e geralmente ele tem 70 quilos, aí cai para 60, 50, né, vai perdendo. Perde praticamente uma pessoa, né? Aí chega uma hora e ele estabiliza. Ele passa o primeiro mês, não perde mais, passa o segundo mês também não perde mais. Terceiro mês já dá para operar, dá para fazer cirurgia plástica, porque não vai alterar. Estabilizar. Porque o que acontece é que uma cirurgia plástica feita num paciente com peso acima, ela vai trazer muito pouco de recurso. A não ser, no caso do bariátrico, tem casos de pacientes que têm as coxas, né, enormes. Que aí fica... E aí ele começa a perder, às vezes está com 20 quilos, precisa perder 100 ou 80 quilos. Mas ele não consegue se levantar da cama, se mexer, porque a coxa não deixa. Aí, nesses casos, há indicação de se fazer uma diminuição das coxas para propiciar a deambulação, o movimento a esse paciente. Trazer autonomia. Então, vamos pensar ali que depende muito do paciente. 3, 4 meses já ele já consegue fazer a retirada. A média que eu trabalhei, né, ainda trabalho com grupos de cirurgia, que falam cirurgia bariátrica, e a média esses pacientes são liberados, dá em torno de 1 ano. 1 ano. Que até existem pacientes que perdem mais. Sim. Mas assim, tem uns que literalmente desabam, né? Uhum. E aí consome muita gordura, consome músculo também, que é um problema, dá muita sarcopenia, né? Que é atrofia muscular. Sim. E a gente precisa, para se manter de pé, nós precisamos dos músculos funcionando bem. Então, isso o bariátrico é um paciente que requer muito cuidado e é um paciente que, pela restrição do estômago, ele tem tendência à anemia, ele tem déficit vitamínico, vitamina B12, ácido fólico, ferro. Então, ele tem déficit vitamínico, tem déficit de sais minerais. Então, esse paciente, a resposta ao trauma cirúrgico dele é mais lenta. Então, esse paciente precisa ter um cuidado especial. E durante a cirurgia também. Porque, geralmente, a gente faz a cirurgia plástica, por exemplo, não dá sangue. Quando eu vou operar um paciente... perdeu muito peso, esses pacientes não podem ficar 2 anos operando de 3 em 3 meses. Sim. Então eu estabeleci o que eu chamo de 4 em 1, 4 tempos em 1, em que eu resolvo 70% do problema e depois nós vamos fazer o resto. O que são esses 4 em 1? Uma mastectomia com prótese, uma plástica abdominal, Sim. plástica do dorso, quando há necessidade, a gente tira uma fita de pele, aí se emenda depois com a dermopectomia, ela fica em 360. Nós subimos o bumbum e uma lipo de até 2 litros, no máximo, para a gente aproveitar essa gordura para fazer uma modelagem do bumbum e algumas coisas. E aí, esses pacientes, eles precisam entrar em cirurgia, o nível normal de hemoglobina é 12 a 14. Então, eles precisam entrar pelo menos com 11,5 a 12. Nossa. Daí, durante a cirurgia, o truque é a gente diluir bastante esse sangue e não deixar sangrar, obviamente. Aí vai da técnica cirúrgica empregada.
E aí, quando a gente dá muito líquido durante a cirurgia, o que ele perde é mais líquido, não massa, digamos, a massa do sangue. Tá. E aí a média desses pacientes, eles saem com 9,5, 10 de hemoglobina, que é bastante suportável, recuperam com infusão de ferro, com alimentação e tudo, e geralmente sai muito bem. Que bacana. Doutor, a maioria das suas pacientes, quando tem que fazer a retirada da mama, elas fazem logo a prótese? Tem um percentual? Não, eu sempre que eu posso, sempre que é indicação, porque é lógico, quando você vai programar uma cirurgia oncológica mamária, o princípio maior é você tirar o tumor com margem suficiente, fazer o tratamento dos gânglios da axila também quando precisa, e digamos, o motivo principal é oncológico. Aí a gente faz a plástica. Mas aí, como eu lhe falei, a gente sempre tem que ter critério, tem que indicar adequadamente para você ter sucesso. E não ter o que se chama da volta do tumor no local, que é muito desagradável. Ô, doutor, a gente vê muito assim, a gente quer aproveitar o cenário, né? Já que eu vou fazer uma lipo, já vou colocar prótese, já tá ali na mesa cirúrgica mesmo, já tá com anestesista e tal. Qual procedimento eu não consigo conciliar? Vou dizer uma coisa para o senhor. Eu fiz rinoplastia alguns anos atrás e na época eu também tinha vontade de colocar prótese. E o cirurgião não indicou. Eu sei que muita gente faz rinoplastia, mas ele disse que eram 2 cirurgias muito invasivas até no andar, porque quando a gente faz rosto, por mais que não doa, não dói nada a rinoplastia, mas você tem que andar já assim, e aí fazer a prótese, mas a rinoplastia ele não me recomendou e na época eu acabei não fazendo. E vi muita gente, depois eu me arrependi e acabou, ok, perdi a oportunidade. Dá pra fazer? O que não casa aí naquele momento? Olha, é como eu falei agora do bariátrico, né? O bariátrico ele tem muito mais necessidade fisiológica, né? Você precisa ter muito mais cuidado, e a gente programa 4 em 1. Isso é uma questão de critério, é muito de cada um profissional tem o seu critério. O seu que operou tinha o critério dele. Eu já faço com muita frequência mama com abdômen, abdômen lipo, uma cirurgia tripla, e vai muito também do tempo cirúrgico que essa paciente vai permanecer na mesa. Porque quanto mais horas de cirurgia, mais aumenta o risco. Sim. Então, uma cirurgia tripla, por exemplo, mama, abdômen e lipo, que ela vai até 5 horas e meia, que é o meu tempo, 6 horas, está dentro do limite. Agora, se essa cirurgia vai ser feita em 12 horas, aí é outra coisa. Então, esse cirurgião que só consegue fazer essa tripla em 12 horas, aí ele geralmente ele faz 1 a 2, 2 em 1. Então, isso varia muito do critério. Então, assim, é preconizado pela... eu acho que o que deve prevalecer é o bom senso. Cada cirurgião avaliar a sua paciente, avaliar a disponibilidade, avaliar os exames e fazer a sua indicação dentro da sua experiência. Aproveitando o gancho, tem sempre aquela mulher, porque eu também fui assim, tá? Mas eu já quero fazer abdômen, bumbum e peito. Não dá. Ou dá. Quero fazer abdômen, bumbum e peito. Como é que dorme, né, doutor? Exatamente, mas assim, mas você sabe, assim, eu ouvi de cirurgião a questão tudo isso, mas tem muita gente que não tem. Dá pra dormir. Exatamente, que não tem, fica assim, não, mas se eu for fazer, eu quero já fazer o bumbum, quero fazer o abdômen, e aí fala, não dá, mas por quê? Não, é que a cirurgia do bumbum é diferente. Sim. Tá? A cirurgia do bumbum, o músculo glúteo maior é o mais superficial. Então, eu faço essa cirurgia, normalmente, o Gonzalez, que descreveu a técnica, ele fazia uma incisão central, e muita gente até hoje faz. Mas o que acontece? Uma incisão para entrar nos 2 lados. O que acontece? Essa região central,
essa sutura ela fica muito sobrecarregada. Quando se faz o cisto pilonidal, que é uma inflamação que dá bem próximo ao cóccix, se faz a retirada e ali deixa aberto para cicatrizar por segunda intenção, porque é uma região problemática, está próximo do ânus, tem bactéria, tem um alto índice de gram negativo. Então, assim, é uma cirurgia que tem... É uma cirurgia potencialmente, com um potencial de contaminação razoável, e com essa incisão central, eu cheguei a ter uns 4 casos de não aguentar a sutura, abrir, aí ter que retirar a prótese ou conseguir conciliar com dreno, redrenar a paciente, antibiótico. Então vira uma parafernália. E a paciente que está fazendo eufórica, que daqui a 15 dias eu estou desfilando Na Sapucaí. Eu estou na Sapucaí, nossa, fica uma fera com o cirurgião. Mas é assim, cirurgia de prótese de glúteo é cirurgia para gente grande, para cirurgião que tem experiência. Então, assim, esse músculo glúteo maior, ele tem uma espessura de 9 milímetros. Então, nós fazemos um corte nesse músculo, criamos um espaço dentro de em torno de 3 a 4 milímetros e criamos um espaço que vai entrar a prótese. E essa prótese ela tem que ficar dentro do músculo e suturada. Ela não pode ficar mais ou menos para fora. Por quê? Porque com a ação da gravidade e da pressão que a paciente vai sentar, com o tempo ela vai saindo de dentro do músculo e vai herniando. E aí fica horroroso, porque o peso da prótese fica esticando a pele e ela fica metade dentro do músculo, metade do lado, deforma completamente, fica um horror. Nossa, que era pra ser bonito. E se a gente tentar colocar essa prótese entre o glúteo maior e o menor, tem um nervo ciático. Então tem muito cirurgião que não tem experiência e fala, não, inclusive tem um cirurgião americano que tinha um programa na Rede TV, que ele falava, não, prótese de bumbum pode comprimir o ciático e tal, ele não sabia fazer, né? Então esse aqui é o problema. Então essa prótese ela não pode ficar entre um músculo e outro, que ela vai comprimir o ciático. Sim. Entendeu? Então ela tem que ficar dentro do músculo glúteo, num invólucro suturado, aonde se abriu, se sutura e ela lá dentro, sem provocar compressão e dentro desse invólucro para não causar a herniação, que é o principal. Aí o que acontece? Aí neste caso, como é uma cirurgia em que você, por mais delicado que seja, você vai, falando português, claro, vamos rasgar as fibras do músculo. Muitas vezes a cauterização que a gente faz, mesmo depois o paciente sobe a pressão, quando acaba a anestesia e tudo, pode criar hematoma dentro do músculo. Aí nesse caso a gente drena. Essa paciente ela sai com um dreno de segurança, que fica em torno de 7 dias. E eu, particularmente com meus casos, eu oriento sempre para que essa paciente fique dormindo de bruços. Então, com silicone. E com silicone não dá. Não. Por isso que prótese de mama e silicone. Parece uma pergunta assim boa, mas existem muitas dúvidas. Geralmente entra numa rodinha, mas eu quero já sair linda, eu quero fazer tudo. Quero aproveitar. Gente, não dá. Qual é o tempo para elas realmente aproveitar? Então, ela vai fazer primeiro lá. Vai fazer isolada. Exatamente, o bumbum isolado. Não pode fazer o bumbum pode fazer, que é muito frequente, fazer o contorno corporal com lipo. Ah, ok. Entendeu? Então, bumbum, contorno e bumbum. Contorno e bumbum. Porque aí fica show, né? Olha aí, gente. Olha aquela paciente bem delimitada com... E outra coisa, esse negócio de prótese enorme, prótese de 500 ml, eu não aconselho. Por quê? Porque o músculo não aguenta. A gravidade, ela existe. Não, e o próprio músculo não aguenta. Você imagina, são 9 milímetros. Você tem que incisar 4, colocar a prótese,
fechar e não deixar ela fazer força para baixo para rasgar o músculo para baixo para comprimir o ciático. Então é uma cirurgia, por isso que eu falo que é uma cirurgia para cirurgião experiente. Ô, doutor, queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre os riscos. Porque a gente sabe que muita coisa, parte do resultado é do paciente também. O pós. Como é que é a necessidade da conscientização do paciente, de entender que existe esse pós, que há o risco, essa consciência até do profissional, para colocar meio que o pé das pessoas na idade, porque as pessoas tendem a achar que vai ser tudo perfeito. Ok, pode ser, mas que existe o risco e a gente precisa entender que há esse cenário, até de evolução de cicatrização do próprio organismo, como isso vai agir. Excelente pergunta. Eu, antes de responder, eu vou só fazer um gancho no bumbum, porque existe muita gente que faz infiltração com metacrilato, que é uma resina acrílica, e hidrogel, que é uma substância também. Só que assim, você vai colocar uma prótese, tem uma indicação de colocar uma prótese de 300 ml. Aí você imagina, você injeta dentro, próximo ao músculo, no subcutâneo, 300 ml de resina acrílica. Nossa. Como esse organismo vai responder? Não é? Se acontecer algum problema, infecção, perda de parte do músculo e pele, septicemia, internação em UTI. Eu estou agora mesmo, exatamente agora, por indicação, estou com uma médica em Portugal, que há 3 anos ela injetou hidrogel. O hidrogel infectou, desceu pelas coxas, ela teve que fazer vários cortes para drenar, porque mistura o hidrogel com pus de bactéria e tudo, e você tem que tirar, tem que drenar. Aí ela, nas coxas, ela conseguiu tatuar, ela tem as 2 coxas super vaidosas e tudo, mas no glúteo ela perdeu substância. Então ela me mandou as tomografias, a ressonância. Eu estou estudando e estou indo lá, inclusive agora em outubro, para examiná-la pessoalmente, para ver se há a possibilidade, se ela, pela radiografia, eu acho que ela pega uma prótese de uns 300 ml, mas eu quero examiná-la pessoalmente. Mas assim, notícias iguais a essa a gente tem quase todo dia. E lamentavelmente tem gente, você deve ter ouvido falar, há uns 2, 3 anos atrás, e tinha um médico recém-formado que ele injetava metocrilato no seu apartamento. Quer dizer, olha a loucura. O paciente vai fazer um procedimento desse no apartamento, em casa, como pode? Recentemente, né, teve uma médica também aí que tinha a clínica dela, nome, tudo, e não tinha nem estudo, né? Então a mensagem que eu dou é sempre o seguinte: quando for se submeter a uma cirurgia plástica, procura quem é o profissional. Procura ver se ele está ligado à Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Se ele está ligado à sociedade, ele fez residência em cirurgia geral, fez residência em cirurgia plástica. Ele fez uma carreira, é um filtro. Não é que nós sejamos totalmente isentos de complicação. Voltando para a complicação que você falou, o que acontece? A cirurgia plástica ela não foi feita para dar errado. A cirurgia plástica foi feita para dar certo. Se eu opero 100 casos de prótese, 2 deram problema, está dentro da estatística. Agora, se eu opero 100 casos de prótese, 15, 20 deram problema, alguma coisa está errada comigo. Esse é o meu raciocínio. Então, assim, em todos os livros, em todas as especialidades de medicina, existe o capítulo das complicações. Cirurgião geral pega o intestino, faz uma emenda, melhor condição e tal. Essa emenda abriu, aí tem que reoperar, tem que drenar, tem que fazer colostomia e tal. É complicação. Todo mundo que vai submeter a esse procedimento, a qualquer procedimento, está sujeito a complicação. Agora, a cirurgia plástica, ela não foi feita para dar errado, ela foi feita para dar certo. É a mesma coisa. Quantos acidentes de avião você tem? Quantos voos você tem diariamente?
Então, existe, graças a Deus, um volume pequeno. Agora, o que eu sou contra é hoje os juízes estarem julgando processos em que médicos são submetidos e dizerem que a cirurgia plástica é uma cirurgia de obrigação de resultado. Não é obrigação de resultado. Nenhum cirurgião pode falar que eu vou garantir o resultado. Nós saímos recentemente de uma pandemia, o vírus, coronavírus, veio no ar. Né? Não se sabe de onde, espalhou pelo mundo inteiro. Quantas mortes ocasionou? Então nós lidamos com vírus, com bactéria, com cicatrização, queloide e cicatriz hipertrófica não é culpa de nenhum cirurgião. Então, lidamos com toda série de problemas. Inclusive, muitas pacientes desobedecem à orientação médica, passam a fazer coisas erradas em casa. E outra coisa, contaminação pós-operatória, dos que mais contamina são os bichinhos de estimação. O cachorrinho maravilhoso, né? E o gato. Nossa, isso é seríssimo. Contaminam demais. Por quê? Faz suas necessidades lá. O cachorro não se limpa bem. Vai para cima da cama, a paciente está deitada lá, ou vai para o sofá que ela está. É invisível. É o imponderável. Então, as pessoas precisam ter cuidado. Sim. Eu tive um caso de uma moça que eu coloquei uma prótese de mama na quarta-feira. Ela foi encontrar um namorado no Rio de Janeiro, chegou na segunda com as duas próteses aparecendo aqui, as duas decisões abertas. Meu Deus! Como ela conseguiu, eu não sei, mas... Nossa. Porque pós-operatório imediato é dolorido, né? E, então, assim, ou outra que você opera na quarta-feira, na terça-feira, sábado tá na balada, doida para mostrar o resultado. Ou até coisas simples, como dirigir também. Não é aconselhável. Não é Eu tinha um aconselhável. carro que não tinha extersão, lembra quando a gente falava aquela coisa lá do levinho, Direção, a a direção hidráulica. Então, para fazer a manobra doía, eu não conseguia dirigir meu carro. Hoje até está mais fácil. Eu geralmente libero o paciente, quando ela é cuidadosa, tudo eu libero em torno de 15 dias, eu libero para dirigir carro automático. Mas dói a própria sem dor problemas. É isso aí. Doutor, eu queria que o senhor finalizasse com essa questão dos implantes hormonais. O senhor indica, para que situação o A senhor indica? reposição hormonal, né? Exatamente. Esse é um tema que eu gosto muito, porque eu sou cancerologista, né? Então existe infelizmente ainda há uma resistência muito grande de médicos para que a paciente faça a reposição hormonal. E as pacientes entram no climatério, né, antes da menopausa, e começam a ter sintomas, ressecamento de vagina, irritabilidade, perda de libido, tendem a engordar, pele seca, né, tudo, cabelo quebradiço. E aí elas ficam... Aí vão para o médico, não, faz um adesivo. O adesivo ele não dá a concentração necessária, ele é absorvido pela pele, mas ele oscila muito. As medicações injetáveis, elas são oleosas para liberação lenta, mas 15, 20 dias elas já não dão uma concentração adequada no sangue. A via oral agride o fígado. Então, os implantes hormonais, para mim, são hoje, eles são implantados, existem os absorvíveis e os inabsorvíveis. Quando bem conduzidos, essa paciente ela tem a liberação de hormônio como se fosse a sua própria glândula. E isso foi inventado por um cientista baiano chamado Elzimar Coutinho, que estudou muito isso na década de 60, 43 anos. Então ainda hoje tem resistência a isso. E eu acho que a mulher pode muito bem ela ser plena, soberana, aos 50, aos 60. Muito bom. Entendeu? Hoje... E são as vovós, né, que estão dando couro nas netinhas. Exatamente. A gente vê muitas mulheres aí da idade da loba, né? O segredo tá fazendo reposição hormonal, tá fazendo implante hormonal obrigatório. Se cuidar, fazer rastreamento a cada 6 meses. Para mim, esse é o segredo. Eu tenho uma pergunta.
Quando a gente fala de custos, quando a gente fala de cirurgia, a gente também vem essa polêmica dos convênios médicos. O que cobre, o que não cobre. Como que é trabalhado essa questão de cobertura ou até mesmo de gastos? Assim, hoje em dia a gente vê que há várias facilidades para você poder trabalhar em cima e conseguir pagar, né, de uma prótese, uma cirurgia. Claro que tem as exigências em questão do campo cirúrgico, que é essencial, que o doutor falou ali, a questão da anestesia e tudo mais. Mas ainda existe essa possibilidade da cobertura pelo A convênio? cobertura ela é dada para cirurgia reparadora, para cirurgia estética Boa. não. Não é só aqui no Brasil, no Sim. mundo todo é assim. Uhum. E os convênios estão bastante sobrecarregados com isso já, né? Mas assim, de uma maneira geral, a reconstrução mamária é liberada. Qualquer tipo de reconstrução, eles não restringem, não. Eles liberam. Muito bem. Vamos pro jogo das palavras? Sim. Bora! Essa é bom. Agora, doutora, a gente vai falar, cada uma de nós vamos falar uma palavra e aí o senhor fala o que vier na cabeça do senhor, o que o senhor entende. Bora, Grazi! Beleza! Desculpa. A mulher é uma obra de arte, né? Ela só precisa do cirurgião artista. Muito bom. Autoestima. A autoestima, a cirurgia plástica ajuda muito a autoestima na mulher. Ajuda muito. A gente coloca uma prótese numa paciente de 50 anos, ela fica com a face completamente mudada, completamente redenada, porque ela fica se sentindo poderosa, gostosa. Boa. E é assim que deve ser. Bom. Medicina. Medicina para mim é tudo, né? Eu respiro medicina, eu adoro medicina. Se eu tivesse que fazer tudo novamente, eu faria do mesmo jeito. Muito bom. Ai, deixa eu ver. Eu sei uma pra você. Fala aí uma que eu tô... Finanças. Finanças. Finança, assim, o dinheiro é muito bom, mas tem coisas que ele não compra. Felicidade é uma delas. Boa. Muito bem. É isso aí. Então, vamos Tivemos aqui o finalizar. Dr. Vandenberg. Muito obrigada, doutor. Mas, gente, não, só um minutinho. Eu quero aproveitar, doutor. Passa pra gente onde fica a sua clínica, o endereço, O arroba. o telefone, talvez que os seus colaboradores possam dar esse suporte também. Mas aonde fica? Onde a gente Meu consegue Instagram encontrar? é @drvandenberg.barbosa. Minha clínica fica na Alameda dos Maracatins, 780 1504. Telefone 119-8403-8680. Gente, à fica ali em disposição de Moema, hein? vocês. Fica ali em Moema, hein, gente? bom. Corre lá. Muito bom. Doutor, obrigada. Obrigado a vocês. Beijo. Show. Gente, curtem aí, compartilha o nosso A episódio. energia aqui é muito forte. E até o próximo, todas por um. Tchau!